Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora do nosso programa Ponto de Encontro, edição de hoje, começar aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Hoje nós nos encontramos aqui no Parque dos Pinheiros, em Farroupilha, junto ao grande lago que emoldura o Parque dos Pinheiros, em Farroupilha, esta reserva natural encravada no centro da nossa cidade. Daqui estaremos levando até você o programa Ponto de Encontro, edição de hoje, que terá como destaques, como assuntos nesta edição. Diocese de Caxias do Sul publicou nota de esclarecimento e de orientações para as celebrações das Santas Missas com relação à prevenção ao coronavírus. O bispo diocesano de Caxias do Sul, juntamente com o chanceler da Cúria Diocesana, o padre Leandro Teles, publicaram há alguns dias uma nota de esclarecimentos orientando a comunidade católica a tomar alguns cuidados com relação a procedimentos nas Santas Missas também, como forma de prevenir a questão do coronavírus que hoje preocupa todo o mundo, todo o planeta. Algumas orientações: a comunhão não será mais distribuída na boca dos fiéis. Outra recomendação é para que sejam evitadas situações e momentos como o abraço da paz, a oração do Pai Nosso de mãos dadas também. De acordo com Dom José Gislon, bispo diocesano, as medidas têm por objetivo fortalecer e, acima de tudo, trabalhar a questão da própria vida, já que estamos na campanha da fraternidade, e a campanha da fraternidade nesse ano olha para a vida como dom e como compromisso. Um outro assunto que nós vamos estar partilhando com vocês aqui no programa Ponto de Encontro diz respeito à primeira conferência internacional da Pastoral da Pessoa Idosa. No final do mês de janeiro, o Papa Francisco recebeu no Vaticano representantes de todo o planeta, de todo o mundo, da Pastoral da Pessoa Idosa. A Diocese de Caxias do Sul também esteve presente com a participação do pároco da paróquia São Vicente Mártir, paróquia Jesus Ressuscitado aqui de Farroupilha, o padre Darcy Camate, e também da Vânia Monhon de Bortoli, que viajou ao Vaticano e também teve a oportunidade de se encontrar com a sua santidade, o Papa Francisco. Nós vamos conhecer no programa de hoje como foi o encontro, o que foi tratado, enfim, qual a orientação de Francisco para a pastoral das pessoas idosas. E aqui na nossa diocese nós também temos esta pastoral em plena atividade. São os principais assuntos da edição de hoje do programa Ponto de Encontro, que já começou aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Nós nos encontramos semanalmente, sempre em 3 horários, aos sábados às 18h30, com a edição inédita do programa Ponto de Encontro. Depois temos 2 opções e reprises do programa, sempre às terças-feiras às 16h30 e às sextas-feiras às 12h30. A revista semanal com os principais assuntos da Diocese de Caxias do Sul você acompanha aqui no programa Ponto de Encontro, que já começa trazendo os seus destaques. No final do mês de janeiro, o Papa Francisco recebeu no Vaticano representantes para a primeira conferência internacional da Pastoral da Pessoa Idosa. A Diocese de Caxias do Sul também esteve presente, entre outras participações, com a presença do padre Darcy Camate, da paróquia Jesus Ressuscitado aqui de Farroupilha, e também de leigos. Na oportunidade foi falado muito sobre o olhar da Igreja Católica para as pessoas idosas. Por isso existe na grande maioria das dioceses a pastoral das pessoas idosas, e aqui na Diocese de Caxias do Sul não é diferente. O padre Darcy Camate nos conta aqui no programa Ponto de Encontro sobre o que foi esta primeira conferência internacional da Pastoral da Pessoa Idosa, que ocorreu no Vaticano no final do mês de janeiro.
Foi uma graça e uma bênção poder participar de 29 a 31 de janeiro em Roma. Aqui tem o folder do primeiro Congresso Internacional da Pastoral da Pessoa Idosa. Nós tivemos pessoas de 60 países, éramos 550 participantes. Então foi gente de todos os recantos do mundo buscando melhores condições de vida e refletir sobre a pessoa idosa, o envelhecimento que está acontecendo. O congresso foi focado em 3 pontos: a igreja aos idosos, a família aos idosos, a vocação dos idosos. Então, primeiro, a igreja tentando e valorizando os idosos. Já vem desde o Antigo Testamento, dá para lembrar Abraão, que foi o pai da fé, Isabel também, mãe de João Batista, chamada idosa, e tantos outros, Simeão, Ana, lá no templo, personagens bíblicos que, como idosos, foram protagonistas da fé e também da evangelização. Alguns dados interessantes que foram partilhados lá com relação ao envelhecimento da população. Hoje, no Brasil, nós temos de 14% a 18% da população acima de 65 anos. Na Itália, já são 32%. A previsão, a pesquisa da Universidade de Chicago, que apresentou lá no Congresso, que em 2100, daqui a 80 anos, 61% da população vai ter mais de 65 anos. Então, não é uma fase de envelhecimento. Nós temos que olhar essa realidade. Então, como igreja, e lá também teve a partilha de várias experiências interessantes de trabalho com os idosos. Teve a experiência da Inglaterra, dá para resumir em maturidade ativa, que eles fazem um cadastro, porque, como a Vânia dizia antes, que participou junto lá no Congresso, tem várias formas de velhices, de envelhecimento. Tem os idosos que precisam de ajuda, de cuidado, e tem aqueles que têm autonomia, que podem ainda ser protagonistas de trabalho de evangelização. E lá eles fazem um trabalho interessante de cadastro em todos os municípios possíveis da Inglaterra, onde tem entidades que os jovens podem procurar informações para poder trabalhar. Como daria para citar aqui a PAI, associações, pastorais. Então tem um cadastro muito grande, um trabalho bonito lá na Inglaterra, para deixar os idosos que podem ainda ter atividade, eles serem ativos. Em Angola, na África, foi apresentada uma experiência muito interessante. A união lá do governo, das prefeituras com os capuchinhos, lá com a igreja, que faz uma espécie de creche de idosos, que durante o dia eles estão acolhendo os idosos para que a família possa trabalhar, possa ter também o sustento e depois de noite voltam para a família. Já inauguraram uma casa, agora em março, e inaugurar outra casa. Depois teve a partilha da Pastoral da Pessoa Idosa, do Dom José Perusso, que é o representante, o arcebispo de Curitiba, junto com a Terezinha Borelli, a irmã Terezinha, que é a coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa, a ação da Pastoral da Pessoa Idosa no Brasil, que já é há mais de 16 anos, que foi criada pela doutora Zilda Arnes, tão conhecida, que é uma mártir da fé, que morreu lá no terremoto em Haiti. Primeiro a Pastoral da Criança. Aí, quando foram visitar as líderes, as famílias, começaram a ver que crianças tinham menos e todas as famílias tinham idosos. Aí que surgiu a Pastoral da Pessoa Idosa. E no Brasil são mais de 25 mil líderes que atendem 175 mil idosos, visitados anualmente. Isso no ano de 2019. Então é um trabalho consistente onde a pastoral, o trabalho de igreja em relação aos idosos é o que mais é organizado a nível do mundo. O Papa Francisco pede muito essa atenção, esse olhar da igreja para as pessoas idosas, não só do clero, mas enfim da igreja como um todo, dos leigos, das pessoas, essa atenção de carinho, de olhar, de acolhida, de esperança, é um pedido do Papa? Com certeza, e foi o segundo ponto trabalhado no Congresso que ele reforçou, a família e os idosos, que ele pede que, à medida do possível, os idosos sejam cuidados na casa e na família, porque eles foram os protagonistas da educação para a vida e também para a fé. É a questão de estar junto na convivência, de ter um relacionamento saudável e depois também de serem protagonistas, a vocação dos idosos. Ele dizia, se fosse olhar para mim, com 83 anos, eu devia, no sentido, pendurar a chuteira, como se diz no ditado popular. Mas ele diz, não, eu estou firme na minha missão e eu convoco que vocês, como igreja, como família, como sociedade, valorizem os idosos. Porque os idosos têm muita sabedoria, têm a herança da fé, têm os valores que eles são responsáveis de transmitir para as novas gerações. E se a gente perde isso, é como a árvore sem raiz, que com o tempo vai secando.
Então, os idosos são a raiz que dá a seiva para a sociedade produzir muitos frutos. E eles que sejam valorizados e sejam protagonistas também em vários meios, entidades, também para a evangelização. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Em seguida, a gente volta aqui no programa Ponto de Encontro, trazendo mais notícias, mais informações para você. É a nossa revista semanal que você acompanha sempre na TV Canção Nova Rio Grande do Sul, com os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. Na volta, nós teremos então a participação da Vânia Munhon de Bortoli, que também integra a pastoral da pessoa idosa na nossa Diocese de Caxias do Sul. Ela dará continuidade falando sobre o que foi tratado na conferência que ocorreu no final do mês de janeiro lá no Vaticano, com a presença do Papa Francisco. E ainda teremos a participação do bispo diocesano Dom José Gislon, que nos fala sobre alguns cuidados que foram colocados em prática no âmbito da Diocese de Caxias do Sul para prevenirmos a questão do coronavírus. Algumas orientações que o bispo diocesano tem colocado por meio de nota para que as celebrações das missas nas paróquias, nas comunidades, tome cuidados então para, sobretudo, preservar a vida. A gente volta em seguida com o programa Ponto de Encontro. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Ponto de Encontro já está de volta no ar aqui pela nossa TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Semanalmente nós nos encontramos sempre em 3 horários. A edição inédita do programa você acompanha aos sábados às 18h30. Os reprises acontecem então às terças-feiras, às 16h30 e às sextas-feiras, às 12h30. O que de mais relevante, mais importante, acontece no âmbito da Diocese de Caxias do Sul, você fica sabendo aqui pelo programa Ponto de Encontro. Nós seguimos com o nosso programa destacando então sobre o encontro, a primeira conferência internacional da Pastoral da Pessoa Idosa, que foi sediada, que ocorreu no Vaticano no final de janeiro com a presença do Papa Francisco. Pela Diocese de Caxias do Sul também participou a Vânia Munhon de Bortoli, natural de Nova Roma do Sul, mas que mora aqui no município de Farroupilha. E a Vânia conversa conosco no programa Ponto de Encontro, nos relata como foi também esta sua participação como leiga junto à Conferência Internacional da Pastoral da Pessoa Idosa. Bom, Leandro, uma alegria imensa, né, ter estado lá no Vaticano. E uma bênção sem explicação, que a gente conseguiu chegar perto do Papa, cumprimentar o Papa. Ele nos recebeu super bem, porque esse congresso, na verdade, ele foi idealizado pelo Papa Francisco, pela preocupação dele em relação ao acolhimento das pessoas idosas. E nós fomos representando a regional, aqui a Caxias do Sul, né? Vários participantes de vários países também participaram desse primeiro congresso internacional, e justamente para que a gente buscasse um acolhimento melhor para a pessoa idosa, né? As orientações que o Papa Francisco nos deu, a todos os congressistas que lá estiveram também, sobre os estudos, pesquisas que houve do mundo inteiro em relação a isso, tendo em vista que a nossa preocupação maior hoje em dia é com o idoso, né? Porque a população tem aumentado consideravelmente essa faixa etária. E nós não temos um acolhimento, políticas públicas direcionadas justamente para eles, né? Então foi assim muito válido, foi muito gratificante, foi assim inexplicável o que é estar lá na presença do Papa e buscando assim esse direcionamento para o idoso, né? Que é uma missão muito bonita da Pastoral da Pessoa Idosa aqui na nossa região. Farroupilha aqui, principalmente, nós temos o 2º ano da Pessoa Idosa, vamos para o 3º ano de fundação, né? Aqui que está funcionando a Pessoa Idosa.
E a gente faz também o acolhimento do idoso na residência dele, a gente vai ao encontro dele nas próprias casas, aonde às vezes acontece o maior abandono, né? Então, o que é a pastoral da pessoa idosa? Ela vai ao encontro do idoso na residência dele, que é onde acontece, às vezes, o maior abandono, onde, às vezes, o idoso não tem voz, não tem vez, e a gente acha que, não, é só lá fora que acontece. Não, às vezes, muito perto da gente, isso acontece. E essa preocupação, então, é bastante latente, assim, em todo mundo, né? E esse congresso me parece assim, ter sido justamente para chamar a atenção do mundo inteiro, para que o idoso seja visto como uma pessoa ainda ativa, que não caia na lei do descarte, né? E que a gente possa estar com ele em várias fases e aproveitando o que eles têm de experiência, o que eles têm de sabedoria para nos passar, tanto para nós, como para os jovens, para as crianças. Foi, assim, incrível. Foi incrível, acho que não tem outras palavras para dizer. O próprio Papa Francisco tem solicitado, pedido muito a questão da acolhida, acolher aos idosos, estar presente com eles. E o Papa declarou de que ter um idoso na família é uma graça de Deus também. Com certeza, é uma bênção ter um idoso dentro da nossa residência, próximo da gente, na nossa casa, é uma bênção, é uma graça. E a gente saber aproveitar essa pessoa, saber que realmente o que ela tem para nos passar, para nos transmitir, é uma transferência assim, de sabedoria, de fé, de tudo que ele já viveu, né? Que ele pode transferir para os jovens e para nós também. Então, é uma bênção sem fim. Essa ligação entre o jovem e o idoso, ela tem uma lacuna muito grande hoje em dia. Então, o que se busca nisso? Se busca esse laço, que a gente possa buscar esse laço entre o idoso e o jovem, para que esse diálogo e essa troca de experiência não se perca. Porque o idoso tem também ele tem a fé, né? Ele tem guardado com ele essa herança da fé, e que ela é transmitida através dele para os jovens, para os adultos, e é isso que a gente busca também. Então, foi um chamado muito grande do Papa Francisco sobre nesse sentido, que tenha assim, o diálogo entre os jovens e que não se deixe o idoso à margem de tudo, que ele seja... que ele faça sua própria história, que ele continue ativo e que ele continue no meio de nós, servindo como sempre serviu, né? E que não seja descartado, porque hoje em dia a lei do descarte é muito grande. A gente busca, assim, até em relação às próprias casas de repouso, é uma visão que se busca diferenciado em relação a isso. Muitas vezes a gente precisa, sim, colocar nosso idoso lá, que seja bem cuidado, bem acolhido, numa casa de repouso, tem o seu valor significativo, e a gente não, de jeito nenhum, descarta essa possibilidade. Porém, o que se chama muito atenção? A preocupação que ele seja, na própria casa, acolhido dessa forma. O bispo diocesano de Caxias do Sul publicou há alguns dias uma nota de esclarecimento e de orientação para a celebração de missas nas paróquias e comunidades da Diocese de Caxias do Sul. O objetivo da nota é orientar a comunidade católica sobre alguns procedimentos preventivos diante da questão do coronavírus. A orientação de Dom José Gislon é para que seja evitada a comunhão na boca dos fiéis, também seja evitada a oração do Pai Nosso de mãos dadas e o tradicional abraço da paz. De acordo com Dom José Gislon, bispo diocesano, as medidas têm por objetivo prevenir, valorizar a vida e não deixam de ser uma atitude prática na época da campanha da fraternidade, já que nesse ano a campanha da fraternidade tem como tema fraternidade e vida, dom e compromisso. Olha, primeiramente eu penso que é uma questão de respeito ao povo de Deus, à vida. Nós estamos aí celebrando a campanha da fraternidade, justamente fraternidade e vida, dom e compromisso. E esse dom e compromisso ele precisa ser cuidado, essa vida precisa ser cuidada na sua dignidade. Sabemos que toda celebração é aglomerado de pessoas. E pelos estudos feitos, o aglomerado de pessoas facilita também a transmissão desse vírus. Assim como em outras realidades, em outros países como a Itália, outras realidades tomaram também providências
para que não acontecesse aglomerado de pessoas, né? Nós não chegamos a isso porque ainda estamos no início dessa situação, mas tomamos sim precauções para que as pessoas possam também, digamos, tomar os devidos cuidados, como a questão, por exemplo, de não rezar o Pai Nosso de mãos dadas, o abraço da paz e também a questão da Eucaristia na boca. Eu acho visando o bem da comunidade e o bem dos fiéis. Nós esperamos que essa realidade não atinja com tanta força o nosso contexto, a nossa população, como está acontecendo em outros países, mas desde já acho que as pessoas têm que ir se conscientizando que é uma atitude para o bem da comunidade. Por isso também as igrejas de portas abertas, né, a questão da ventilação, e esperamos que não tenhamos que tomar outras medidas, né, diante dessa situação que está apenas começando no nosso país. Mas se tivermos, assim, digamos, um avanço dessa situação aqui no país também, nós também teremos que tomar outras medidas, mas isso será estudado junto com os bispos, né, e em comunhão com toda a realidade da igreja no Brasil, mas de modo especial nas regiões que serão mais afetadas. Por isso é bom que as pessoas se conscientizem, a questão de lavar as mãos, não colocar as mãos na boca, todos esses procedimentos que ajudam as pessoas também a não contraírem o vírus. Eu penso que é um momento delicado de apreensão para toda a sociedade, para os governos, mas para a sociedade em geral. E principalmente nós que trabalhamos com a realidade de aglomeramento de pessoas, nós temos que ter um cuidado ainda maior, para um respeito à vida, às pessoas que procuram também os espaços sagrados, né, para colocar a vida diante de Deus, que essa vida então seja respeitada através também desses cuidados. A atitude da Diocese, no primeiro momento, visa justamente prevenir e valorizar a vida, até fazendo sintonia com a campanha da fraternidade. Eu penso que as duas coisas estão interligadas. Acho que sempre que a vida está ameaçada, ela deve ser, digamos, protegida e cuidada. Eu acho que o tempo da campanha Fraternidade é sempre um olhar à vida, uma conversão à vida como dom de Deus. E essa conversão que nos chama à vida nova, que nos chama justamente a olharmos para dentro de nós mesmos, para, digamos, percorrer um caminho de vida que nos fale da eternidade, que nos fale, acima de tudo, do dom da vida que Deus nos deu. E claro que eu acho que toda doença, toda realidade, principalmente como essa que está acontecendo, o coronavírus, é uma realidade sem que toca a vida das pessoas e está tirando a vida de muita gente. Então nós queremos sim, acima de tudo com essa atitude, ajudar as pessoas também, primeiramente a não entrar em pânico e tudo mais, eu acho que é muito importante, mas também saber afrontar essa realidade com serenidade. Com serenidade no sentido de não fechar o coração, ser chamada a ser solidária e ao mesmo tempo não fechar o coração em relação ao cultivo da fé, a sua comunhão com o Senhor e a comunhão com os irmãos e irmãs na comunidade de fé. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa Ponto de Encontro. Uma informação importante que atinge todo o episcopado gaúcho também, diante da propagação do coronavírus e das medidas adotadas pelo governo italiano, está suspensa a visita ad limina que o Regional Sul 3 da CNBB faria ao Santo Padre, ao Papa Francisco, a partir do dia 20 de março. Está suspensa, não tem data para ser agendada novamente, mas enfim, a Santa Sé, o Vaticano também suspendeu a visita ad limina e seria o momento então do episcopado gaúcho, liderado pelo nosso bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, de estar conversando com o Papa Francisco sobre os destinos, sobre a Igreja Católica. Esta informação que ocorreu então, teve a sua confirmação na última terça-feira, quando Dom José Gislon repassou para a imprensa. Nós vamos chegando ao final do programa Ponto de Encontro, edição de hoje. Quero convidá-los para que acompanhem todos os domingos, às 11 horas da manhã, a transmissão da Santa Missa, diretamente do Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. É sempre o nosso momento mariano, momento da celebração da Eucaristia, e que a
TV Canção Nova leva esta oportunidade para muitos lares da nossa região, enfim, onde chegam as ondas da nossa Canção Nova. E é um momento sempre muito especial de devoção à Nossa Senhora de Caravaggio. A todos vocês, um forte abraço, até o nosso programa, o próximo ponto de encontro aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.